Dar um aplauso forte nesta casa de oração. Vamos dar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, por ser quem Ele é, o nosso Deus. Aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Você, assim como eu, tem razões de sobra para adorar ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o Senhor fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos no Evangelho de João. Mas aqueles que foram escritos, aqueles sinais foram deixados ali, foram escritos para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus e que para que crendo possamos ter vida em seu nome. Então nós temos vida por causa daquilo que Cristo fez por nós, amém? E se você está ainda no Evangelho de João comigo, você vai perceber que os sinais que o Senhor fez não foram poucos. João teve dificuldade de selecionar estes sinais, e ao selecioná-los, escolheu o primeiro sinal, que foi ali em Caná da Galileia, quando o Senhor transformou para aquele casal a água em vinho. E essa transformação foi algo tão notório. Aquela festa é tudo para ser uma festa que decepcionaria os convidados, porém, algo que me chama a atenção é que aquele casal nem ficou sabendo que o Senhor operou um milagre na vida deles. Só quem servia é que teve a oportunidade de perceber o milagre que aconteceu naquela casa. Mas o casal não se deu conta. A festa rolou, tudo aconteceu bonito até o final. E Jesus fez um sinal em silêncio. Mas o segundo milagre foi diferente. No capítulo de número 4, você vai perceber que, depois do capítulo 2, capítulo 4, você vai encontrar que é um oficial, um régulo, que tem um filho doente. O Senhor vem da Judeia para a Galileia, e quando ele percebeu que o Senhor está voltando para Caná, ele disse: eu quero ter um encontro com esse homem, eu quero que ele cure meu filho. E o Senhor disse para aquele homem: pode voltar para a tua casa, porque teu filho já está curado. E quando o homem se deu conta naquela hora que o Senhor disse, o filho havia sido restaurado. Mas o terceiro milagre, que eu quero que você acompanhe comigo, que está em João capítulo de número 5. Vamos para o terceiro sinal. Quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus quer falar conosco em João capítulo 5. Estão aí? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Depois disto havia uma festa. Repita comigo: uma festa. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Deus Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor está falando conosco. Deus, eu quero rogar em nome de Jesus, que o Teu bom Espírito Santo tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, Pai, a trazer à Tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor tem iluminado no meu coração. Fala conosco, nos ajuda a compreender a Tua palavra, eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Sente-se adorando ao Senhor. Depois disto havia uma festa. Como é bom festejar, como é bom estar alegre, poder ter razões para louvar e exaltar o nome do Senhor. Havia uma festa. Esta festa fazia parte daquelas 3 grandes festas solenes, como está em Levítico 23, também em Êxodo 23, versículo de número 14, fala para nós o seguinte: que deveremos fazer festa ao Senhor, serão as santas convocações do Senhor. E convocação não é o mesmo que convite. Se você foi convidado, você pode simplesmente declinar o convite, dar desculpas, porque é um convite. Mas uma festa para o Senhor não se trata de convite.
é santa convocação. E quando o Senhor convoca, quer dizer para nós que nós não temos a permissão de declinar, não temos a possibilidade de dizer não. Diz lá em Êxodo 23, versículo de número 17, está escrito assim, que 3 vezes ao ano, todo varão deve se apresentar perante o Senhor. Varões, fiquem de pé. Sinta-se agora como um judeu. E entenda uma coisa. 3 vezes por ano, todo varão deverá se apresentar perante o Senhor. Imagine você, varão, que você recebe do Senhor, como um bom judeu, a responsabilidade de ter que ir, se apresentar a Deus e festejar ao Senhor. Certamente, se você, como homem, tem motivos para agradecer ao Senhor, você não vai faltar na festa. E não importava onde você morava, se morava em Jerusalém, Judéia, Samaria, ou nos confins da terra, todo judeu tinha a obrigação de se apresentar 3 vezes por ano perante o Senhor. Guardou isso? Então senta. 3 vezes por ano. E esta era uma das festas. Havia a Páscoa, havia a das semanas e também dos tabernáculos. Não me pergunte qual era a festa. Alguns dizem que era a festa da Páscoa, outros das semanas. Mas o importante é que havia uma festa ali. E quem vinha tinha que oferecer sacrifício para o Senhor. Já era um costume ter que se purificar. Os banhos rituais era uma coisa bastante comum, porque a pessoa se sentia imunda, depois de uma viagem longa, empoeirada, eles tinham que lavar as suas vestes, tinham que lavar o seu corpo. Era natural, então, que alguns buscassem tanques, como o tanque de Siloé, do capítulo 9, ou como o tanque de Betesda, do capítulo 5. Eles vinham a esses lugares para se purificarem, lavarem-se, para se apresentarem ao Senhor. Contudo, o tanque maior, o tanque de Betesda, havia assumido uma característica diferente. Não era apenas para o banho ritual. Este local havia se transformado num lugar onde havia uma crença popular de que a cada ocasião um anjo movia as águas e o primeiro que nela entrasse recebia a sua cura. Então, todos aqueles que tinham algum tipo de problema iam a este tanque, a esta piscina, que tinha 5 entradas, 5 alpendres. Era um lugar amplo, como uma piscina olímpica. Esse lugar era grande porque ali muitos se banhavam para poder prestar o seu sacrifício. Mas aqueles que permaneciam ali, ficavam ali, porque sabiam que não tinham permissão para entrar no templo do Senhor, em razão de sua enfermidade. Não havia perfeição física neles, que os permitisse apresentar-se ao Senhor. Então estes eram uma multidão de frustrados, uma multidão de pessoas que não tinham possibilidade de ir adorar ao Senhor no templo, que estava ali tão próximo daquela piscina. Eles não tinham esse direito, e nem esta oportunidade. Então ficavam à beira do tanque, esperando o movimento das águas para que fossem curados. Essa é a história do terceiro sinal de Jesus, não em Galiléia, em Caná, mas agora em Judéia, na cidade de Jerusalém, no tanque chamado Betesda. O tanque Betesda tem esse nome, porque Betesda significa casa de misericórdia, lugar de graça. E o Senhor vai justamente a este tanque, porque diz a Bíblia, se você está comigo no texto de João, capítulo 5, você vai perceber que está escrito, versículo de número 6, que Jesus, vendo um homem deitado, vendo este deitado, e sabendo o quê? Que estava neste estado, Jesus sabia que esse homem estava neste estado. Que estado, pastor? 38 anos, com uma enfermidade paralisante,
38 anos enfermo. Eu não sei se realmente ele era um homem paralítico, se o seu problema era um problema na sua estrutura óssea. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: não era um problema de nascença. Ele não havia nascido daquela forma. Aquilo era o que eu chamei no primeiro culto de uma sequela. E as sequelas são aquelas condições físicas que não foram bem tratadas, que em razão de um acidente não puderam ser plenamente curadas. Uma sequela é o que sobra depois de um tratamento. E este homem estava há 38 anos prostrado, ali junto ao tanque de Betesda, esperando algo, esperando que um anjo descesse do céu, movesse a água, ele fosse lançado ali, ou se lançasse, para ser curado. Algo muito improvável. Porque esse homem, sabendo o seu estado, não podendo caminhar, embora ele se arrastasse, não podia chegar primeiro. E eu entro num ponto muito importante aqui para nós entendermos algo. Eu não sei se você é como eu. Eu gosto de chegar primeiro. Ainda hoje, eu tenho uma grande preocupação com a questão do horário. Se eu puder, eu chego antes. Ainda hoje, na hora do retorno, eu passei por vários carros. Passei pelo Marcelo, voei, passei pela estrada, fui voando, porque eu queria chegar primeiro aqui. Eu queria chegar rápido aqui. Meu coração fica ansioso se eu não chego no horário. Eu preciso chegar primeiro. Se você é como eu, você sabe que nem sempre é possível ser o primeiro. E quando nós não somos o primeiro da fila, nos sentimos frustrados. Agora, ocasionalmente, se você chega em primeiro lugar, e às vezes não tem problema, mas a dificuldade é quando você nunca, e você sabe disso, você nunca chegará primeiro, porque você tem uma sequela. Você não conseguirá chegar lá, porque você não tem possibilidade física nem emocional para superar a sua deficiência. Era o estado desse homem. Mas o texto nos fala, e Jesus, sabendo do seu estado, Jesus sabe do teu estado. Você está me entendendo? Jesus sabe o que você está passando, conhece o teu histórico, conhece tudo a teu respeito e ao meu também. Ele sabe tudo sobre nós. E por saber de nós, Ele vai ao nosso encontro. Aleluia! Louvado seja Deus por ser quem Ele é. Ele vai ao encontro deste homem. E você vai perceber no texto que nos fala a palavra do Senhor, o seguinte, diz assim a palavra do Senhor, que havia ali uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Todos estavam ali, aguardando o seu milagre. Todos os enfermos estavam ali, esperando a sua oportunidade. E pensem nisso, irmão, já lhes falei. Apenas um tinha a oportunidade de ser curado. Uma multidão e apenas um, ocasionalmente, quando o anjo movia a água, podia pular ali e receber a sua cura. E no meio daquela multidão de pessoas que tinham uma grande expectativa e uma esperança, havia um homem que já havia tentado diversas vezes. Mas preste bem atenção. Ele nunca desistiu. Ele tentou por 38 anos e ainda não havia desistido. Porque o Senhor, quando estava por cima dele, faz uma pergunta bem interessante. O Senhor pergunta para ele: tu queres ser curado? O Senhor passou pela multidão e ao chegar ali, diante daquele homem, o Senhor sabia, para o último da fila, ali no meio daquela multidão toda, naquela muvuca, o Senhor vai para aquele homem e olha para ele, e ao olhar para o homem pergunta: tu queres ser curado? Agora imagine uma coisa, esse homem não conhecia o Senhor,
O Senhor fazia os seus sinais na Galileia. O Senhor estava pela primeira vez ali junto ao templo, naquela piscina, naquele tanque. Era a sua primeira vez. Ninguém sabia que ele era o Cristo. Ele se aproxima daquele homem, o seleciona porque sabia dele e pergunta: tu queres ser curado? E essa pergunta é uma pergunta um pouco imprópria na minha concepção. Uma pergunta aparentemente inadequada. Ela é imprópria porque não se pergunta a um doente: você quer ser curado? Uma pergunta talvez até um tanto, como eu vou dizer isso? Uma pergunta que não cabe. Porque como é que alguém vai perguntar para um enfermo: você quer ser curado? Porque ele vai dizer: é óbvio que eu quero. Mas alguns psicólogos sabem que há pessoas que estão doentes e se conformaram à sua condição e agora assumiram o seu estado letárgico e não querem ser curadas. Elas sabem o seu problema, mas se acostumaram ou não veem possibilidade. Até querem, mas não veem nenhuma perspectiva futura de que possam melhorar, porque a sequela é grande. Era talvez a condição desse homem. E quando o Senhor pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, toda vez que eu quero ir, quando eu estou indo, então ele não tinha parado. Toda vez que eu vou, outro desce antes de mim, outro vai primeiro. Os primeiros. Outro vai sempre primeiro. E eu não tenho ninguém que me ajude. Vamos ver essas três situações. A primeira delas: eu não tenho ninguém que me ajude. Se você está esperando um sinal de Jesus, aguardando que alguém te ajude, talvez você está assumindo uma postura equivocada. Porque homem nenhum poderá ajudar alguém que está prostrado. Ele esperava que alguém o tomasse pela mão, que alguém o agarrasse, que talvez um grupo de amigos o levantassem. Eu não sei, irmão, porque 38 anos é muito tempo. Eu não sei se no começo ele tinha família, tinha amigos. Eu não sei se no começo, porque as coisas são assim, mais ou menos assim. Quando você está lutando contra uma enfermidade, muita gente aparece para ajudar. Tem uma receitinha caseira, tem um remedinho, tem um tratamento, tem um doutor fulano. As pessoas vão apontando possibilidades para você, porque querem te ajudar e querem te ver curado. Isso é bom. Continue tentando ajudar. Mas o fato é, irmãos, que quando nada funciona, quando você já tentou de tudo e não vê solução, as pessoas param de tentar te ajudar. Elas sabem que não há um tratamento, que não há nenhuma perspectiva futura, porque o negócio pode ser crônico, o negócio talvez seja degenerativo, pode ser um tratamento cruel, e você pode não ter nenhuma esperança. E quando nós perdemos a esperança, os amigos se vão. E o pior, até a família pode ir embora. Existem algumas condições, algumas situações, alguém de repente adquire um câncer. E essa pessoa tem que passar por um tratamento cruel de quimioterapia. E emagrece, perde os cabelos, e de repente o cônjuge olha para a pessoa e diz assim: eu não quero mais ser comigo. E simplesmente abandona o cônjuge. Por quê? Porque ele não tem mais as condições físicas que tinha antes. E talvez a abandone, porque falta fidelidade ao coração do cônjuge. Esse homem talvez tivesse família e foi abandonado porque não era mais provedor. Não sei. Não sei se ele tinha família antes, se tinha amigo antes, mas o fato é que agora ele dizia: eu não tenho ninguém. E quando não temos ninguém, a gente perde a esperança. Mas esse homem não. Ele não perdeu. Não tenho ninguém que me ajude. E
quando eu estou indo, é a segunda coisa. Ele não desistiu. Ele não parou apesar do tempo. Eu não sei quantos anos você está lutando com o seu problema. Mas saiba de uma coisa, não desista. Diga para o seu irmão, não desista jamais. Tente uma vez, tente outra vez, nunca desista. Porque se nós desistirmos, irmãos, ninguém poderá ajudar-nos. Então nós temos que confiar no Senhor. Esse homem sabia que não havia ninguém que o ajudasse. Ele também tinha a certeza de que ele nunca chegaria lá. Ele sabia, sempre vai outro antes de mim. Eu nunca sou o primeiro. É nesse momento, irmãos, que o terceiro sinal acontece. Porque o Senhor olha para ele e diz para ele com a sua voz de poder e de graça: levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem, ao ouvir aquilo, percebia no seu interior, seu ser talvez estremeceu. Ele sabia que não era a voz de um homem comum, era a voz do Filho de Deus. Ele se levanta, ele percebe que seu corpo não está mais letárgico, ele percebe que a vida está nele, porque Jesus é a vida. E ele, ao ouvir Jesus, começa a andar e começa a caminhar, e ele entra num estado de euforia. Ele sai ali no meio da multidão, esbarra num cego, passa por cima de um manco, ele salta por cima de um outro ressequido, ele vai por ali, vai saindo. Ele não esqueceu que o Senhor falou: levanta, toma a tua cama. Ele enrola aquela maca, põe debaixo do braço, e ele sai com o seu futãozinho, ele sai saltando por um, por outro, e vai indo embora. Quando alguém diz: ei, onde você vai? Ele parou. Onde você está indo? Você não sabe que hoje é sábado, você não sabe que não pode trabalhar, você está carregando esse negócio. Olha, eu só sei de uma coisa: o homem que me falou levanta e anda, falou para eu carregar, e eu estou fazendo o que ele mandou. E ele sai continuando e vai embora. Irmão, quando o Senhor faz algo por nós, você não vai ouvir ciclando nem falando, você vai obedecer o que Deus mandou você fazer. Aleluia! Importa mais obedecer ao Senhor. E esse homem sai alegre. Mas de repente, depois que ele ouviu aquilo, ele falou assim: o homem que mandou eu levantar, me disse para eu levar a minha cama. E quem é esse homem? Aí ele se dá conta que naquela euforia, quando ele se levantou, ele talvez nem marcou o rosto daquele homem que o curou. Ele nem perguntou o nome. Agora ele sabia que estava curado e não sabia a quem agradecer. Eu perguntei aos varões aqui que ficassem de pé, e os homens se levantaram. Você só se levantou porque você tem pernas, saúde, para poder se levantar. Aquele homem não poderia se levantar, portanto não tinha condições de obedecer à convocação do Senhor. Ele não podia entrar no templo, mas agora com pernas sãs, agora que eu tenho saúde, agora eu vou lá. E a primeira coisa que esse homem faz depois de ser curado, não é rever a família, não é tentar restaurar nada, ele vai direto, depois de ter passado tantos anos naquele lugar ritualístico de banho e purificação, ele vai. Eu imagino até que gostoso seria se esse homem, depois que viu o anjo mover a água, alguém ser curado, ele saltasse ali, mergulhasse, saísse do outro lado, purificado, pegou sua cama. Agora eu vou agradecer ao meu Senhor. E ele está no templo, está feliz da vida, está contentíssimo porque o Senhor o curou. E é nessa hora que o Senhor lhe proporciona um segundo encontro. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a gente que pensa: eu já fui para o encontro, já tive um encontro com Deus, e acha que é suficiente. Mas por experiência, posso falar para os irmãos, que tem pessoas que nem com 10, nem com 100 encontros, não conseguem ver o rosto de Jesus, não conseguem reconhecer aquele que fez um milagre na sua vida. Esse homem tem um segundo encontro com Jesus, e quando ele o encontra, o Senhor é que o encontra, e vai diante dele. Você está aqui comigo, João capítulo 5, versículo 13, nos fala assim: e o que fora curado não sabia
Olha que interessante, o Senhor sabia tudo sobre ele. Ele não sabia nada sobre Jesus. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Mas depois, o que aconteceu? Jesus o encontrou onde, gente? Onde é o lugar para se agradecer? No templo. Onde é o lugar de solenidade, de gratidão? O templo. Ele foi para o templo porque ele tinha motivos para agradecer ao Pai. Ele vai agradecer ao Senhor, não sabia quem o havia curado, mas ele foi agradecer, estava no templo. E é nessa hora que o Senhor, ao encontrá-lo pela segunda vez, ele diz algo muito sério. Ele falou para ele o seguinte: agora que tu estás curado, faz o quê? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Você percebeu que era uma sequela o que ele tinha? Era consequência de um pecado. Algo lhe prostrara, lhe deixara daquela maneira inerte. Ele tentou de tudo, mas Deus tem o tempo, o modo para cada situação. E o Senhor, na sua misericórdia, o encontrou. E lhe deu uma segunda oportunidade. Aleluia. Este encontro, esse retiro de casais, foi algo muito especial. Quando acabou, eu fui em direção a um casal cumprimentá-los. Disse: pastor, faz 9 anos que eu abandonei minha mulher. Faz 9 anos que, por inconsequência, eu deixei minha família e fui viver a minha vida. Conheci uma mulher, divorciei da minha, casei com a outra. E 9 anos depois, Jesus me encontrou. E quando Ele me encontrou, eu percebi a besteira que fiz. E disse: Deus, eu me arrependo de ter deixado a minha família. Agora vem a parte mais bonita. Porque no final desse retiro, estavam os casais ali, eu fiz com eles a renovação de votos. E falei para os casais: olhe um para o outro e repita comigo essas palavras: eu renovo com você a minha aliança. E os casais foram repetindo. E ali estava a mulher do homem, a verdadeira. Ele estava olhando nos olhos dela e dizendo para ela: eu renovo os meus votos. E quando eu perguntei para aquela mulher, eu disse para ela: você o perdoou? Eu disse: pastor. Ela disse assim para mim: eu sou católica. Mas eu entendi uma coisa, que ele foi embora e eu deveria ficar cuidando dos meus filhos, pedindo a Deus que ele voltasse para mim. E aí eu pensei: que mundo é esse? Onde tem muito crente que não sabe esperar, que quer dar desforra, que abandona o seu lar, que esquece daquilo que Deus fez por ele, e aí fica com sequelas. E às vezes o tempo é muito duro com a gente. Às vezes não são 9 anos, são 38 anos para cair a ficha de que burrada que eu fiz. Agora não tem anjo que mova a água, que faça andar por mim, a não ser que Jesus intervenha na minha história. Aleluia. E foi o que Jesus fez na vida daquele casal. Aquela mulher disse: pastor, eu perdoo. Ele disse: pastor, eu me arrependo. E eu disse para eles: olha, queridos, eu faço questão de, quando você voltar a casar com ela, de fazer o teu casamento e restaurando essa aliança. Irmãos, cuidado com as sequelas.
Cuidado. Se você está tentando, continue tentando, não desista nunca. Nunca desista do que Deus deu para você, porque no final você terá a sua bênção, amém? Nunca desista. É tão fácil desistir, é tão fácil jogar tudo para o ar, é tão fácil abandonar. Mas depois as consequências são muito grandes, e fica difícil para nós conseguirmos nos recuperar, a não ser que o Senhor nos revisite e torne a nossa tristeza em festa. Foi o que Deus fez na vida desse homem. 38 anos depois, esse homem ouviu o conselho. Depois de curado, quando o Senhor falou para ele: agora vá, não peques mais, e toma cuidado para que não te suceda alguma coisa pior. Nem tudo tem conserto. Eu não vou ser com vocês mais do que a palavra é. A verdade é, irmãos, que se você já creu no Senhor, se você está tentando, vai chegar um momento que o Senhor vai te visitar, creia nisso. Vai chegar um momento que o Senhor vai interferir na tua história e vai trazer para você uma bênção. Apenas não pare, nem que você demore 38 anos. Creia que o Senhor está no controle, amém? E Ele vai te visitar, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor sempre nos visita, não desista. Esta mensagem tem apenas um único motivo e um único endereço para você: não desista jamais. Vá até o momento que o Senhor te encontre e faça um milagre na sua vida. Fiquemos em pé em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Pastor, estou lutando com uma enfermidade. Continue lutando, não pare. Pastor, não sei como pagar a minha dívida. Não pare. Pare de fazer dívida. Mas não pare de tentar resolver seu problema. Se você está no meio de uma situação, de um casamento infeliz, não desista. O Senhor pode transformar. Creia que o Senhor é aquele que faz todas as coisas, amém? Vamos tentar outra vez? Vamos tentar mais uma vez? Tente outra vez. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de acreditar. Aleluia. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir? Ai, a gente tenta mudar e não consegue mudar.
pensa que não há mais solução. Mas quando o Senhor estende a sua mão, mais uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Você está entendendo? Tente outra vez, não desista. Deus é o Deus de milagres, Ele está presente aqui. Um pouco mais. Nunca desista, nunca desista. Tente um pouco mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca desista. Tente um pouco mais. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Pai, obrigado, Deus, por esse dia na Tua presença, Senhor, onde pudermos, Pai, receber tudo que o Senhor tem para nós. Pai, estamos terminando este último culto deste dia. Nós rogamos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, Deus. Guarda-nos, Pai, e ajuda-nos, Pai, a nunca perder a fé, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor.